carinhos! Bem-vindos ao Espanhol com Ana! Sejam muito bem-vindos ao Espanhol com a Ana! E hoje nós vamos fazer a leitura de um texto, vale? Vamos ver tradução, pronúncia, tá? E o nome do texto qual que é? Propinas del mundo. Propinas del mundo. Gente, olha o falso cognato aí. Tomem cuidado com o portunhol. Falsos cognatos são os falsos amigos que nos confundem aí, que no português e no espanhol são palavras muito parecidas, principalmente na escrita, mas o significado é completamente diferente. Propina é uma dessas palavras. O que significa propina em espanhol? Propina é gorjeta, tá? Coima é propina, tá? Mas aqui neste caso nós vamos falar de gorjetas, gorjetas do mundo, tá? Então não se assustem, não vamos falar de propina no português não, vamos falar de gorjeta, tá bom? Vamos lá, gente, vamos começar aqui então a nossa leitura. Propinas del mundo, vale? Muito bem, vamos passear aí por alguns países para a gente descobrir como que são essas propinas, essas gorjetas pelo mundo. Vamos começar pelo Chile. Vamos ver como que funcionam em bares, restaurantes, se as pessoas dão gorjeta ou não para os garçons. Vamos descobrir? Então vamos ver lá no Chile agora, em Santiago. Como dizemos Santiago em espanhol? Santiago, Santiago, ti, não ti, tá bom? Santiago. Vale, carinhas? Então vamos lá. Vou começar, hein? Aunque no es obligación dar propina, en la cuenta siempre se sugiere dejar el 10% del consumo, ¿vale? Aunque em espanhol é ainda que. Somente o aun sem o que é ainda, tá? Pero aunque é uma palavra só e significa ainda que. Então tá assim, ó, traduzindo ao pé da letra certinho fica, ainda que não é obrigação dar propina, mas a gente também pode traduzir ainda que não seja obrigação dar propina, né, que seria dar gorjeta, ainda que não seja, que não é obrigação. Dar gorjeta, na conta sempre se sugere, é uma sugestão, não que seja obrigatório, deixar o 10%, né, a gente em português fala os 10%, né, do consumo, tá? É uma sugestão, não é obrigatório. Então vamos parar aqui em duas palavrinhas agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Sugere e deixar. Como a gente pronuncia essas palavras? Sugere e deixar em espanhol. Ó, tanto o GG como o J, eles têm som de R, mas um R que sai da onde? Da garganta. Então atenção, ó. Derrar. Derrar. O som sai daqui da garganta, tá? Fala aí comigo. Derrar. Isso, força mesmo, derrar. Vale, derrar. E sugere. GG tem o som do R, igualzinho do ha, re, ro, com J. Então, ó, sugiere, sugiere, tá? Ó, sugiere, vem daqui. Não é sugiere, é sugiere, porque sempre o som do E e do O, em espanhol, da letra E e da letra O, da letra E e da letra O, em espanhol vão ser sons fechados, tá? O A no espanhol a gente vai abrir, tá bom? Por exemplo, Ana, abrir, Ana, mañana, mañana, que é de amanhã ou manhã, a gente abre. Agora o O e o E a gente fecha, hombre, não hombre, nem dá pra falar direito, né? Hombre, que é homem, tem um som fechado. Tá? Outro exemplo de letra fechada, do som fechado do E, mesmo que ele tenha um acento agudo aí, não tem problema, o som vai ser sempre fechado. Então, por exemplo, café e pelé. Café, pelé. Vale? Então, aqui sugiere, não sugiere. Sugiere, som fechado. Tá bom? Então, seguimos aqui. Sugere deixar 10% do consumo. Podrías no pagar por el servicio, pero no es bien visto si lo haces. Então, poderias não pagar pelo serviço, mas não é bem visto se lo haces, se o faz,
Ah, então se você não pagar os 10%, não é muito bem visto isso. Então, assim, a pessoa deve ficar meio sem graça por não dar os 10% e vai lá e vai acrescentar na conta os 10% ao garçom. Como que a gente fala garçom em espanhol? Camareiro, mesero, como eu falei, depende do país, da região, como eu sempre falo, né? Depende do país, da região, da cidade. Então, camareiro, mesero, moço. Aí tem gente que fala assim, campeão, campeão. Então, tipo, como se fosse aqui no Brasil que a gente fala campeão, campeão, tá? Mas é sempre muito educado a gente saber o nome de quem está nos servindo, não é verdade? Então, lembrando que em Santiago, no Chile, não é obrigatório deixar gorjeta ao garçom, mas não fica muito bem visto se não deixar esses 10% aí. Vale? Combinado? Então, vamos seguir aqui. Para onde nós vamos agora? Que lugar nós vamos? Olha só, nós vamos agora para Nueva York, em los Estados Unidos, ¿vale? Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Cómo será que funciona la propina en Nueva York? ¿Ellos dan la propina a los camareros o no dan? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Vamos a leer juntos. Más que una buena costumbre, es una norma. Vale? Mais que um bom costume é uma norma. Vale? Então aqui, gente, costumbre em espanhol é costume. Só que toda palavra, porque vocês estão lendo aqui, ó, buena costumbre. Não seria bueno costumbre? Não, 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 não. Toda palavra em espanhol que termina com umbre, toda palavra que termina com umbre em espanhol é feminina. Tá? Então, toda palavra que vocês virem lá ler uma palavra que termina com umbre, já vai saber que é uma palavra feminina. Então, não é el costumbre, e sim la costumbre, vale? La costumbre. Então, aqui, mas que uma buena costumbre é uma norma, mais que um bom costume é uma norma, é uma regra, tá? Norma, regra, tudo bem? En la boleta se recomienda cuando dejar, en el caso de que no sea así, es usual dar entre 15 e 20%. Vale? Então aqui, ó, en la boleta seria na conta, né? A boleta é a conta, o que eles quiserem dizer aqui no texto é a conta. Se recomenda quanto deixar, tá? Quanto você vai deixar, olha a quantidade, a quantia que você vai deixar, eles recomendam ali quanto deixar. E no caso de que não seja assim, no caso de que não seja recomendado, o usual, o comum, é dar entre 15 e 20%. Ó, já é bem mais do que no Chile. Entre 15 e 20%. No Chile não é obrigado, lá no Santiago, né? Agora em Nova York já é obrigação, é uma norma, é uma regra você dar la propina, ¿no? La propina al camarero. Y siempre, y muchas veces, vamos así decir, viene en la cuenta, ¿vale? En la boleta, como dicen aquí, cuánto que tienen que dar al camarero. Y si no viene estipulado este valor, va a dar entre 15 y 20%. Vale, chicos? Aqui, como a gente fala deixar mesmo? Dejar, vale? Dejar, perfeito? E recomenda. Ó, o som do R sai da ponta da língua. Recomienda, recomienda, vale? Recomienda. Vamos forçar esse R. Recomienda. Vale, carinhos? Muito bem. E agora vamos passear mais um pouco para conhecer outra cultura. Para conhecer outra cultura. E para onde nós vamos agora? Nós vamos para o Brasil, para Rio de Janeiro. Então vamos lá. Ya viene incluida en la cuenta y se cobra el 10%. De todos modos, los camareros acostumbran a recibir propinas adicionales, sobre todo si dieron un buen servicio. ¿Vale? Então aqui já vem incluída na conta e se cobra os 10%. Em espanhol a gente fala se cobra 10%, em português a gente fala el 10%. Então ela já vem incluída ali na continha, não é verdade?
tá? E no Brasil se cobra os 10% no Rio de Janeiro. De todos modos, os camareros acostumam a receber propinas adicionais, sobretudo se der um bom serviço. Então, de todo modo, de todas as maneiras, de toda maneira, de qualquer forma, a gente poderia dizer assim, traduzir dessa forma, de qualquer forma, os garçons acostumam receber propinas, gorjetas, adicionais, sobretudo se realizaram um bom serviço. Então, aqui tradução, tá? Se vieram, é se deram. Mas se a gente for traduzir para o português, na realidade é se prestar um bom serviço, se realizar um bom serviço. Não é verdade? Como que é na sua cidade? Na minha cidade, é igual aqui tá no Rio de Janeiro. É igual tá no Rio de Janeiro. Eu moro no litoral de São Paulo e também é a mesma coisa, sempre vem estipulado os 10%, né? Eu sempre venho estipulado os 10%. Geralmente vem poucos bares ou restaurantes que não colocam. Na sua cidade é assim também? Como que funciona na sua cidade? Na minha é. E aí, se o garçom atendeu bem, né? Se o garçom atendeu a gente bem, se ele foi simpático, se foi amável, aí tem gente que deixa uma propina, vale? Uma gorjeta a mais para o garçom, além daqueles 10%. E tem pessoas que acham que os donos dos bares e restaurantes, que muitas vezes pode acontecer, eles não repassam a quantia de 10% ao garçom. Então tem gente que prefere chegar, né, no dono do restaurante e falar, não quero pagar os 10%, eu vou dar os 10% na mão do garçom. Tá? Então isso acontece bastante aqui na minha cidade também. E na sua, isso acontece? É tranquilo assim? Você costuma dar gorjeta? Como que é em espanhol? Costumas dar propina? Tá? Ou sueles dar propina. Sueles é o mesmo que acostumar, tá? É soler. Vamos para outro lugar agora? Vamos passear mais um pouquinho? Agora nós vamos para Madrid, na Espanha. Como que a gente fala Madrid em espanhol? Ó, tem um D mudo aí. Como a gente pronuncia esse D mudo? Ó? Madrid. Madrid. Como se a gente quisesse falar esse D aí, vai começar a falar e para. A Madrid, Espanha, tá? Então, lembrando, gente, olha, esse N, esse tio em cima do N não é um acento, tá? O único acento que existe em espanhol é o acento agudo. Então, aqui no caso é uma letra, tá? Então, tem o som do nosso NH, por isso, Espanha. Vale, carinhos? Então, vamos ver como funciona a propina em Madrid. Como são os madrileños? ¿Ellos dan o no dan propina a los camareros? Vamos a ver, vamos a leer juntos, ¿sí? Cada uno es libre de dejar el monto que quiera, dado que no es obligatorio ni se incluye en la boleta. Únicamente va a depender de la satisfacción com o serviço. Vale? Ó, então, cada um é livre de deixar o monto. O monto é o dinheiro, a quantia, a quantidade que quiser. Esse que queira, em português, traduzindo, seria a quantidade que quiser, tá? A quantidade que desejar. Dado que não é obrigatório e nem se inclui na conta, tá? Então, não é obrigatório em Madrid pagar os 10% ao garçom. Não é obrigatório em Madrid pagar o 10% al camarero, ¿vale? Não é obrigatório, sim? Unicamente vai depender da satisfação com o serviço. Então, o que acontece aí? Se o cliente ficou satisfeito, ele vai pagar o que ele quiser ali, né? Então, fica a cargo dele deixar a quantia que ele quiser. Então, não tem aquela obrigação da porcentagem, né? Então, ele vê quanto ele quer dar ali pro garçom, vale? Então, unicamente vai depender da satisfação com o serviço. Ó, satisfaction. Você não precisa falar com essa paradinha que eu dei, tá? Eu só fiz essa satisfaction para você sentir que a gente pronuncia aí os dois Cs, tá? Um é satisfac, e o outro sion, tá? Podemos tanto pôr o C, o segundo C aqui na ponta da língua, que é o som do C-Si, ou do Fa-Fe-Fi-Fo-Fu com Z, tá? Ou não soprar, o som do C-Si,
satisfaction, satisfaction, ó a diferença, satisfaction, satisfaction, tá? Não precisa pôr se você não quiser. Combinado? Em Madrid eles falam assim, assoprando. Em Madrid, na Espanha, principalmente em Madrid, eles assopram assim. Lá na região de Andalucia, lá no sul da Espanha também se sopra muito, tá bom? Acho que é o lugar que mais assopra ali na Espanha, em Andalucia, ali se assopra muito. Tá bom, gente? Então, em Madrid, os madrilenhos vão dar a gorjeta, van a dar la propina si están satisfechos, si hay una satisfacción con el servicio prestado por el camarero. Vale, cariños? Y ahora, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vamos para Melbourne, en Australia. Vamos hasta Australia. ¿Cómo es la cultura australiana? ¿Cómo que funciona en Australia? ¿Ellos dan propina al camarero o no? ¿Qué piensas? Vamos a ver juntos, ¿sí? En la cultura australiana, nadie espera recibir propina, ya que el trabajo de un camarero suele ser bien remunerado, ¿vale? Pero si quieres dejar algo extra, como agradecimiento, el 10% es suficiente. Olhem aqui como é diferente dos outros lugares, né? Em Madrid não é obrigatório e na Austrália também não. Então, na cultura australiana, nadie espera receber propina, vale? Então, na cultura australiana, nadie em espanhol é ninguém, não é nada, tá? Muita gente confunde aí nadie achando que é nada. Não, nada é nada. E nadie, ninguém. Nadie, ninguém. Então, aqui, ninguém espera receber gorjeta, vale? Já que o trabalho do garçom suele, costuma, ¿vale? Costuma, esse soler é do verbo acostumbrar, soler ou acostumbrar. Eu poderia usar aqui, acostumbra a ser bem remunerado, ¿vale? Pode ser, tá? Então as duas formas estão corretas. Soler é muito usado em espanhol, tá? Então é legal você se acostumar. Quando estiver no texto aí, você já sabe que é o mesmo que acostumar, né? As pessoas costumam... eles costumam ser bem remunerados, a tradução é essa, tá bom? Então, que bom, né, que os garçons na Austrália ganham bem, né? No Brasil isso já não é muito favorável, né? Já não acontece muito, mas que bom que na Austrália os garçons trabalham e ganham bem, tá? Então, assim, como que a gente pronuncia remunerado em espanhol? Olha o R, olha o som do R no começo da palavra, como é forte. Remunerado. Remunerado. Fala comigo aí. Remunerado. Mais uma vez. Remunerado. Agora vamos falar rápido. Remunerado. Vale? E repararam que o R sozinho no meio da palavra é como se fosse o nosso horário e orou. Remunerado. De novo. Remunerado. Vale? Muito bem. Ó, igual pero. Pero é mais. Então não tem dois R's aí. Se fosse dois R's, se tivesse escrito aqui ao invés de pero, se tivesse escrito perro com dois R's, seria cachorro e não mais, que pero é mais, perro é cachorro. Então, olha só como eu falo pero demais, tem um R só, pero. Pero. Fala aí comigo. Pero, como se fosse caro, barato, tá? Pero. E agora o perro, sai daqui. O perro de cachorro, que são dois R's. Como a gente fala esse perro aí com dois R's? Tá muito feio falar perro, ó. Perro. Perro, tá? Perro, vem da ponta da língua, não é daqui não, hein? Perro, vale? Então fala comigo, perro, pero, recomendado, remunerado, ó, igual tá no texto, remunerado. Muito bem, carinhos. Então, mas se quer deixar algo extra, como agradecimento, os 10% são suficientes, né? Aqui eu pus, por que você pôs no plural, Ana, e não no singular? A gente até poderia falar o 10% é suficiente, mas no Brasil a gente fala os 10%, né? Os 10% são suficientes, geralmente a gente põe no plural. E no espanhol vai manter no singular, tá? Então, el 10%, el 5%, el 15%, el 20%, el 25%, vale? Então, vai ser no singular. Por isso que é suficiente e não som suficiente, tá bom? A tradução a gente até pode traduzir no português como os 10% são suficientes, tá? Mas no espanhol não, tem que estar no singular.
Combinado, chicos? Tudo certo até aqui? Então agora a gente já sabe um pouquinho da cultura aí de algumas cidades, de alguns países. Mas você sabe como funciona em outros países que não estão aqui? Podemos descobrir, né? Como que será dar propina no para el camarero em outras ciudades del mundo, ¿vale, chicos? Yo suelo dar la propina cuando soy bien atendida y si tengo dinero para dar, ¿vale? Y además siempre pago los 10% o el 10%, ¿vale? Siempre pago el 10%, pero no son todos que pagan, depende mucho del servicio del camarero. ¿Cómo que tú haces? Tú das el 10% al camarero, ¿vale? Então agora nós vamos fazer uma leitura. Antes da gente encerrar, vamos fazer uma leitura geral do texto inteiro sem pausa. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Propinas del mundo, ¿vale? Propinas del mundo. Santiago, Chile. Vamos. Aunque no es obligatorio dar propina, en la cuenta siempre se sugiere dejar el 10% del consumo. Podrías no pagar por el servicio, pero no es bien visto si lo haces. Ahora en Nueva York y Estados Unidos, más que una buena costumbre, es una norma. En la boleta se recomienda cuánto dejar en el caso de que no sea así. Es usual dar entre 15 y 20%. En Río de Janeiro, en Brasil, ya viene incluido en la cuenta y se cobra el 10%. De todos modos, los camareros acostumbran a recibir propinas adicionales, sobre todo si dieron buen servicio. ¿Vale? En Madrid, España, cada uno es libre de dejar el monto que quiera, dado que no es obligatorio ni se incluye en la boleta. Únicamente va a depender de la satisfacción con el servicio. ¿Vale? Ahora, en Australia, en la ciudad de Melbourne, ¿vale? En la cultura australiana, nadie espera recibir propina, ya que el trabajo de un camarero suele ser muy bien recomendado, mejor ser bien remunerado. Pero si quieres dejar algo extra como agradecimiento, el 10% es suficiente. Sí, voy a leer más una vez esa parte aquí, ¿sí? Porque la profesora aquí dio una engasgadita, ¿vale? En la cultura australiana nadie espera recibir propina, ya que el trabajo de un camarero suele ser bien remunerado. Pero si quieres dejar algo extra, como agradecimiento, el 10% es suficiente. Vale, cariños, muchas gracias. Sí, pronto vengo con novedades, ¿vale? Con otros textos, otras informaciones. Vale, cariños, nos vemos pronto. Besos a todos. Hasta pronto. Besos.